Olá, olá! Seja muito bem-vinda ao podcast Eu, Dona de Mim. Aqui eu mostro que ser dona de si é ter cada vez mais conhecimento das possibilidades para assim ter a verdadeira liberdade de escolha. Eu sou a doutora Melina Sarmento, médica, ginecologista e obstetra há 15 anos, atuo no município de Capão da Canoa, no litoral do Rio Grande do Sul, com os atendimentos presenciais, também atendimentos online e na nossa capital, Porto Alegre, com os atendimentos de cirurgias. Então hoje, mais um episódio aqui para a gente falar um tema muito especial que é dia a dia do meu consultório, que é a fé. Então eu dei o nome para esse episódio de A Fé como Aliada Fundamental na Manutenção da Saúde Física. E trouxe uma convidada muito especial, que tem assim meu coração, que é alguém que realmente eu tenho certeza que vai agregar muito para esse momento e vai trazer uma informação muito valiosa para você que está aí. Dona Camila, seja muito bem-vinda, minha linda. A Camila, ela é designer de interiores, que se descobriu terapeuta e ao longo dessa jornada da vida dela, já fazem 12 anos que ela está atuando como designer e há 5 anos ela está unindo, né, as terapias integrativas também no seu trabalho. Camila, fala um pouco de você, bem-vinda. Obrigada pelo convite, é uma alegria estar aqui contigo e muito feliz da gente poder falar desse tema, né, tão importante e às vezes um pouco negligenciado, né, aquilo que a gente não vê, aquilo que está além dos nossos olhos, mas que a gente vive e influencia diretamente nas nossas vidas. Muito obrigada. Ai, que bom, é isso que eu queria. A Camila, gente, é uma pessoa assim, sabe aquelas conexões que a gente olha para a pessoa e fala 2, 3 palavras e ai meu Deus, adorei, sabe? E a Camila chegou na minha vida num momento, acho que faz uns 2 anos, né, Cami, mais ou menos, uns 2 anos, Por aí. que o pessoal do marketing que trabalha comigo me falou que a Camila trabalhava com limpeza energética e tal, e a minha casa estava uma bagunça, assim, e a gente estava muito estressado, final de ano, e eu casei com uma pessoa meio acumuladora, não que eu não seja, né, mas enfim, e daí a nossa casa estava meio cheia de coisas e tal, e aí eu falei, ai, que legal, eu sou uma pessoa que sou aberta, muito aberta a aquilo que eu não vejo, né, eu sempre digo que eu sou uma médica diferente, porque eu sou uma cientista, trabalho sempre com estudos, com validação científica, mas, ao mesmo tempo, sou obstetra, né? Trabalho com a chegada da vida, né? E já vi muitas vidas partirem também. Então, não tem como eu não acreditar aquilo que eu vejo dia a dia, que eu não tenho como explicar. Então, eu pensei, vamos chamar essa moça porque eu quero limpar as energias ruins da minha casa e tal. E foi assim, e foi incrível, né? A Camila nos deu dicas e a gente passou uma virada de ano completamente diferente. E aí eu já gostei dela mesmo. Daí eu pensei, ai, gente, que máximo, eu vou ficar sempre em contato com ela, porque talvez em algum outro momento eu vou precisar. E foi isso, sabe, Cami? E lá no meu consultório, na minha profissão dia a dia, eu vejo dentro da saúde e da doença o quanto essa fé é deixada de lado. E muitas vezes o quanto, porque essa paciente resgata essa fé, as coisas dão certo de uma maneira inexplicável. Me conta um pouquinho de ti, me conta um pouquinho da tua trajetória, como é que é esse teu trabalho, esse teu dia a dia. Estou ansiosa para te escutar. Bom, na verdade, eu trabalho com ambientes, com casas, enfim, há 12 anos, como tu disseste, né? Só que eu sempre percebi que existia algo diferente, né? Toda vez que eu acessava uma casa, que eu acessava um ambiente, eu sempre fiz isso com muito respeito. Eu sempre soube que ali existiam pessoas e que cada uma dessas pessoas tinha a sua história. Só que eu não sabia exatamente como isso funcionava, eu só sabia que isso era assim, né? E então nunca foi projeto por projeto, eu comecei a sentir que as coisas não funcionavam da mesma forma para as pessoas. Então, aquela regra básica do design de interiores, aquela coisa que funcionava para um não funcionava para todos, né? Os interiores que muito bem projetados às vezes era para uma família, para outra não funcionava, né? Então eu comecei a entender e a sentir isso. Eu sentia essa coisa da energia das casas e das pessoas, só que na verdade eu nunca soube explicar, né? E ao longo do desenvolvimento, aí, ao longo da minha jornada,
o mundo do autoconhecimento, do desenvolvimento pessoal foi chegando, e as formações, e as técnicas, e as terapias, e aí as coisas começaram a fazer sentido, né? Então aí, constelação familiar, a parte da limpeza energética mesmo, enfim, uma série de coisas que eu fui agregando, e eu acabei migrando, né? Já tem uns 5 anos, um pouquinho mais, talvez, que eu atendo muito mais as pessoas e os ambientes na parte terapêutica, né? Porque, de fato, tudo é energia. Então, depois, quando eu deixei realmente isso florescer e eu também me permiti, porque dentro do mundo da arquitetura e do mundo do design de interiores, existe uma série de barreiras, né, nesse sentido. Então, existem regras, existe aquilo que tu precisa seguir para que algumas coisas funcionem. Então, por um determinado tempo, isso foi um desafio para mim, né, até que eu consegui, de fato, entender e fazer aquilo do meu jeito e também deixar aquela casa falar comigo e aquela família falar comigo. E aí entra a parte energética, entra o sentir, entra a história daquela família. Então, tudo é energia. Não importa, né? Independente da religião, independente da crença que existe isso, né? A gente sabe, cada um tem a sua crença, mas independente disso, nós somos seres vibracionais. Então, é nesse sentido que o meu trabalho caminha e, de fato, o que eu acredito, e por isso que tu sentiu aquele dia, né? A diferença, porque nós mexemos no campo energético da tua casa e também de vocês, e de fato tinham questões para serem liberadas, e foi incrível, foi um lindo movimento. E é muito interessante quando a gente vê que realmente aquilo que tu tá sentindo começa a aparecer e tu pensa, nossa, mas realmente tem algo a mais, né, que tá dando certo, ajudando ou atrapalhando alguma coisa que você não tá vendo. E quando a gente vai estudar um pouquinho mais, e isso eu falo para qualquer religião, né? Eu transito em várias religiões, eu respeito todas, eu sempre digo, eu sou uma mistura, qual é a tua religião? Complicado, porque eu acredito um pouquinho de cada coisa, e assim como eu faço o meu trabalho, que nem eu digo para as pacientes, nossa, eu estudo muito sobre várias coisas, mas não é tudo exatamente igual aquilo que eu estudo. Eu pego uma coisa daqui, pego uma coisa dali e faço o meu jeito de trabalhar, né? E a minha fé é isso, eu acho que até a maioria das pessoas que enxerga dessa forma também se comporta assim. É o nosso jeito de ver Deus, é o nosso jeito de ver aquilo que a gente não explica, é o nosso jeito de sentir e entender o que a gente está sentindo e o quanto isso é fundamental na saúde. Hoje, depois de estudar todas essas coisas técnicas que eu estudo, fazem 15 anos, né, que eu sou médica, ginecologista e obstetra, hoje migrando mais para ajudar mulheres que não conseguem engravidar, hoje migrando também para cuidar de mulheres 40, 50 a mais, que é um momento muito desafiador, né, quando os hormônios realmente mexem com toda a estrutura dessa mulher, né? Então trabalho muito com sexualidade, que não tem como a gente falar de sexualidade, de entrega, se essa mulher também não está conectada, né, com a sua energia, com aquilo que ela enxerga nela mesma. Então eu tive que me abrir para isso também, porque a ideia é, o meu trabalho entrega alguma coisa e eu quero resultado, né, nas minhas pacientes. Eu quero que elas fiquem bem e que consigam realmente encontrar solução nos seus problemas físicos. O problema é que às vezes não é só o físico, né? Sim. Então eu tento um pouquinho no consultório, que nem eu falo no one-on-one, eu consigo às vezes puxar um pouquinho, mas no que tu acredita, com muito respeito, porque a gente tem que andar na pontinha do pé, porque é algo muito da intimidade de cada um, né? Então eu queria te perguntar aqui, o que tu sugere, assim, para a gente fazer esse movimento, né, cada um de nós, e eu começar a olhar para isso, assim, por onde, independente da sua religiosidade, né? E o quanto no dia a dia a gente pode perceber pequenos movimentos, assim, ou até mesmo nas suas casas, um pouquinho, né, falando de si, e algumas dicas que nem tu deu para mim lá em casa, né? Algumas coisas em casa que roubam a nossa energia, me conta. Sim. Então, né, na realidade, tudo começa lá dentro, né? O mundo das emoções, o mundo interno, e é por isso que algumas pessoas que têm essa parte espiritual mais desenvolvida, não importa qual seja o caminho que ela siga, né? Eu assim, me identifico muito contigo, porque eu também, não existe uma religião, por exemplo, que faça sentido para mim, então é algo muito maior, e aí
cada um entende o seu caminho e tá tudo certo, não é sobre isso, né? A grande questão é a gente entender que existe algo além daquilo que a gente vê e que às vezes é muito difícil mensurar isso, né, mas sem viver essa experiência. Então, assim, quando eu não tenho esse hábito, né, por exemplo, talvez eu esteja um pouco afastada, né, da minha fé, da minha espiritualidade, e eu desejo iniciar esse movimento. No início eu não vejo nada. Eu estou fazendo, né, às vezes eu estou orando, eu estou num momento de conexão, cada um tem a sua forma, e parece que nada muda, eu não percebo nada. Mas internamente algo transforma. Então, é como construir uma casa, um tijolinho de cada vez, né? A gente precisa ter intenção, que é a base de tudo. Então, estou fazendo isso para algo. Para quê? Né? Para melhorar minha saúde física, para daqui a pouco melhorar esse processo, né, da chegada de uma vida, né? Para que algo mais mágico do que colocar alguém no mundo? Trazer uma vida ao mundo, né? Sim. Então, isso é o ápice da conexão com algo maior. E sabe, uma observação, eu falo muito para as pacientes que a gente tem que cuidar da casa para esse novo morador chegar. Ai, eu fico até arrepiada. Porque é isso, sabe? Você é a casa de um serzinho que vai chegar e tu tem que estar harmonizada, tu tem que estar conectada com a tua feminilidade, com a tua energia de criação, que é a energia mais poderosa, né, que existe no universo, é a energia da criação. E a gente tem esse poder, mas às vezes está muito bagunçado. E eu falo, né, vamos arrumar tudo para esse baby chegar, que não tá dando para ele chegar nessa casinha, porque tá muito bagunçado. E eu cuido daqui, da parte técnica ali, na questão de saúde física, né, todo que a gente tem um arsenal, né, de movimentos, assim, de ajuda com, a gente descobre causas, a gente inicia tratamentos, eu tenho profissionais que trabalham junto comigo de outras, multidisciplinar, né, outros profissionais que trabalham junto comigo para ajudar, mas às vezes essa mulher não tá com a sua energia, com a sua casa, né? Sim. Por isso que eu te perguntei. Sim, sim, e tu falaste isso e eu compartilho porque eu também sempre digo que todos nós somos casa. E nós habitamos as nossas casas e acabamos habitando algo maior, né? A Mãe Terra, o universo, que é uma grande casa. Então, existe algo muito maior que controla tudo isso. E nós somos tão pequenos diante do todo, e se a gente não fizer a nossa parte, né? Que às vezes é tão simples, e existe muita coisa em volta a isso, né? Mas às vezes algo assim... a gente cria monstros, às vezes, que a gente não consegue alimentar. Então, parece que precisa fazer algo muito gigante, muito... Não, quando orar na tua casa é suficiente. Então, o que eu posso começar a fazer se hoje eu não faço nada, né? Pé na terra. É o meu aterramento? Pé na terra. Quem me segue sabe. Sim, que é o algo aterramento extremamente fundamental. simples e assim, consegue te conectar com essa energia muito maior, além de ter todos os benefícios, né, de saúde, que a gente sabe, e tu trabalha com isso. Sim. Mas assim, existe essa conexão também com a natureza, com a Mãe Terra. Então, aqui já é algo, né, assim, 5 minutinhos, 10 minutinhos em presença. Se tu quiser fazer em casa, né, uma oração no teu cantinho predileto, né? Uma meditação, uma leitura de um livro, de algo que seja edificante. Começa aos poucos. Faz todos os dias um pouquinho. Se quiser ter em casa um lugar, um altarzinho. O que é um altar? Tem que ter imagens? Não. Depende. Faz sentido para a pessoa. Tem altar que tem as imagens da família, que tem cristais, que tem uma velinha. Tem sim aqueles que têm as imagens, né? Que trazem a representatividade. Não importa, é o teu cantinho, entende? Então, uma flor, né? Então, a natureza, né? Exatamente, plantas, a natureza, flor é o ápice do feminino, né? Então, ter flor em casa para essa mulher que está trabalhando, né? Essa chegada desse bebê no mundo, então, ter flor em casa é muito bom porque trabalha muito feminino. Conexão com consigo mesma, com o seu corpo, no banho também. Aquele momento assim de fato conseguir sentir o corpo, né? Fazer uma oração ali. O que é a oração? É conversar com essa energia maior. Talvez tenha nome para ti, Deus. Talvez tenha outro nome.
esse algo maior, é se conectar e orar do teu jeito, sabe? Coisas simples e pequenas, todos os dias um pouquinho. Isso, todos os dias um pouquinho. Exato. Porque é o que eu falei em outro episódio do exercício, né? É o que eu sempre falo. É um movimento que a gente precisa fazer para a gente sair de um lugar onde a gente está, que as coisas não estão dando certo, e chegar naquele lugar que a gente almeja, ou que a gente entende, visualiza que é o lugar que você quer estar. Tu tens que fazer movimentos diferentes. E eu insisto, aquela mulher que realmente tem problemas ginecológicos, né, que tem doenças ginecológicas, ela precisa se conectar com a sua fé. Isso vale para homens, isso vale para qualquer... Eu, antes de ser ginecologista obstetra, acompanhei muito, né, outras doenças, desde a minha formação, eu sempre tive esse olhar meio diferente, assim, de ver que, né, essa coisa mais, realmente, mais sensível, assim, sempre fui. Então, talvez por isso que acabei caminhando para esse lado mais de cuidar de mulheres, que precisa muito dessa sensibilidade. É muito importante que a gente entenda que, para a gente ter saúde física, não é só a ausência de doença, né? Então, é importante, e a fé vem muito forte. Eu vou te falar até, Cami, que isso ficou mais forte para mim, a necessidade de eu falar sobre isso. Talvez eu vá ter outros episódios sobre isso também, porque com a fertilidade isso bateu muito forte, né? E eu vejo dar errado e dar certo todo dia, às vezes porque falta essa conexão dela, né? Ela não para. Então, por isso que eu te perguntei. Mas em casa, Cami, o que a gente pode fazer, assim, para essa pessoa ter já uma energia boa e uma fluidez no lar dela, né? O lar, casa dela, né? A gente estava falando. E o lar, porque tudo influencia, né? Para você ficar equilibrado e ficar bem, a tua casa tem que estar fluindo também, Exato, né? e essas pequenas doses diárias, elas vão mudar o campo vibracional dessa paciente, né? Então, tanto o cuidado dela, quanto esse movimento em casa. Plantas, né? Quem gosta de se conectar aí com incenso, né? Com algo nesse sentido. Tem o próprio Palo Santo, que às vezes faz esse movimento energético, também pode ser usado eventualmente. Música, mantra, porque sim, né? Tudo vibra. Tudo é energia. Então, a casa também guarda memórias. E aí, energeticamente falando, quando a gente olha para essa casa mãe, né? Em torno de 6 meses antes desse bebê chegar, tudo influencia, tudo impacta. Então, quer dizer, a preparação para esse bebê vir, esse trabalho que tu faz, é extremamente importante. Preparar essa casa, porque energeticamente é dito que esse bebê tem influências de pelo menos 6 meses do que o pai e a mãe viveram, do que passaram, de como está essa casa, de como está a rotina, de como está o relacionamento de casal. Então, cuidar do quarto de casal. É algo extremamente importante. Manter limpo, organizado, aquela coisa do destralhe mesmo, sabe? De não ter acúmulos, né? Plantas no quarto. É possível também até uma de cada lado da cama, para quem tem mesinha de apoio. Lado do masculino e lado do feminino. Às vezes, do feminino pode ser uma flor. Do masculino, algo mais verdinho. Sabe? Essa é nova para mim. Sim. Normalmente, no dormitório de casal, a gente ancora objetos pares. Então, foto do casal, ou algo nesse sentido, tudo isso parece tão simples, mas vai modificando a fluidez dessa energia, né? Cuidar da porta de entrada para que tudo chegue de uma forma mais leve, mais fácil, mais fluida. Então, tem uma série de coisas que é possível fazer, e é importante também, né, essa mãezinha ou essa mulher que está se preparando para ser mãe, tentante, ela fazer isso e entregar para algo maior, né? Fazer primeiro para ela, para melhorar a rotina dela, a qualidade de vida dela, a energia dela, do marido, e a partir disso, quando a gente entrega e confia, as coisas acontecem como elas têm que acontecer. Então é incrível conseguir chegar nesse ponto de conexão. Tu sabe que eu sempre falo para as pacientes, até para as que estão tentando e chegam me procurando, eu sempre digo, eu não faço milagre, porque, né, eu chamo de Deus, então, tipo, tem um pouco que tá em mim, eu sou uma serva dele e estou aqui para isso, assumi esse compromisso, entendi esse propósito, estou super feliz, tá tudo certo, então estou fazendo a minha parte da melhor maneira possível, tu tens que fazer a tua parte, seguir as orientações, né, que eu sempre passo e os outros profissionais também que eu passo,
Mas tem um pouquinho que não está no Exato. nosso controle. Mulher adora controlar as coisas, né? Muito. É muito forte isso em todas nós. A gente dá risada quando a gente está com os casais, eu dou risada com eles, porque eu olho para os maridos e digo, ela quer controlar tudo, né? Pois é, aqui não vai dar. Tanto as que estão tentando engravidar, quanto as que já estão gestantes. Elas querem continuar dominando o campinho, né? E a gente tem que entender que isso realmente atrapalha. Na verdade, as coisas vão acontecer como tem que acontecer, né? Sim. E se ela tentar soltar um pouco isso, tornar mais leve, né? Fazer a parte dela, deixar o parceiro fazer a parte dele, né? Deixar eu trabalhar, deixar eu orientar, seguir as minhas orientações e Confiar. um pouquinho a gente tem que entregar. Não tem jeito, né? Não. E quando isso não acontece, trava tudo. Exato, porque quando a gente entra num estado de controle, a gente trava o campo. Né? A gente trava todo o campo, então nada flui. E se flui truncado, que a gente chama, né? Poderia ser muito mais fácil, muito mais leve, então é uma falsa ilusão, que na verdade a gente tem, e todas nós temos, a gente sabe disso, né? Sim. É um exercício diário, mas confiar é o melhor caminho sempre. Isso que eu acho também, né? É como tudo, assim, orar e vigiar, né? Que a gente fala, porque a gente vai se perder no caminho às vezes. Sempre. Opa, volta, né? Ai, 2, 3 dias não rezei, tô estressada, não orei, não fiz a minha prece, enfim, cada um, né? Mas tentar não perder, sabe, o fio da meada. Exatamente. Né? Como a gente fala em ditado popular, não perder esse fio da meada, porque aí depois tu não se acha mais, é mais difícil. E tá tudo bem se aquele dia tu não conseguiu, né, fazer os movimentos, mas o importante é lembrar que isso é tão fundamental para a tua saúde quanto aquilo que eu prescrevi lá, tomar os suplementos e fazer atividade física, que legal, mas se tu não cuidar do teu interno, as doenças elas vão chegar e elas vão chegar até silenciosas, né? E a gente vai ter muita dificuldade de trabalhar e curá-las. Então, o meu intuito aqui hoje, né, com esse episódio, é tentar despertar um pouquinho em ti, né, esse olhar, essa vontade de abrir um pouco a cabeça para pensar que é mais alguma coisa na tua vida que tu precisa dar uma atenção, que isso vai repercutir na tua saúde física, vai repercutir nos teus projetos que tu tens para a tua vida, né? Então, por isso que eu trouxe a Cami para a gente ter esse olhar e trazer essa informação de uma maneira diferente, né? Para a gente poder olhar para isso e ter um norte, sabe? Saber o quanto que isso impacta. Uma coisa que eu acho importante, eu falo, Cami, falando aqui um pouquinho dessa energia, né? A gente que tem muito estudo de autoconhecimento, tu és terapeuta, o quanto que também essa mulher não está harmonizada dentro do papel dela na vida como mulher, e essa energia vai impactar nas doenças ginecológicas e principalmente na fertilidade. O que eu quero dizer? O quanto você, vivendo numa rotina escravizante aí de tanto trabalho, não lembrando que tu és mulher e tu precisa ter esse cuidado com o teu feminino e estar no teu lugar de mulher, vai atrapalhar o teu relacionamento, não só a tua sexualidade, mas a gente sabe que a criação, ela vem através do sexo, né? Sim. Então, tu não está bem conectada com a tua sexualidade, não está bem conectada com a tua fertilidade, né? Então, como, Dani, que essa mulher, que é a maioria das minhas pacientes e muitas mulheres hoje, né, nesse mundo de trabalho, de resultado, o que ela pode fazer para tentar, né, se conectar de novo com essa energia feminina dela, para ela, então, ter o seu bebê ou pelo menos se sentir mais segura na sua sexualidade ou, né, na sua vida? Primeiro, né, é entender que nós não somos só matéria, nós não somos só esse corpo físico, né? É entender que a gente pertence a esse universo todo e que esse exercício diário que nós falávamos antes de fazer todos os dias um pouquinho, é o alimento da alma. Então, assim como a gente se alimenta, né, daquilo que é saudável, ou pelo menos deveria, da forma mais saudável possível, e não quer dizer ser perfeito, porque nenhum de nós é, né? Então, não deu hoje, tudo bem, amanhã faz de novo, né? Eu que trabalho com a espiritualidade, né, de uma forma aberta e com essa parte energética, nós não somos perfeitos também. Às vezes falha, né? Então amanhã faz de novo. É a intenção de que às vezes a rotina engole a gente, mas não pode engolir todos os dias, né? Então é fazer esse ajuste
e entender que são movimentos pequenos e a parte feminina da mulher, os órgãos femininos, né, a saúde feminina está completamente ligada a isso. Porque nesse lugar de controle, longe de um movimento energético minimamente organizado, que vai ser diferente o meu e o teu, cada um tem a sua vida, a sua rotina, as coisas vão acontecer de uma forma mais difícil, mais densa. Então, assim, coisas pequenas, movimentos pequenos, como a gente falou antes, né? Se conectar, às vezes é sair dar uma caminhada. E o feminino, essa questão de ficar mais na natureza, de Totalmente. plantar, de cozinhar, Totalmente. de fazer coisas mais... E essa questão da mulher é mais introspectiva, né? O sentir. Sim. Eu acho que a gente, às vezes, não... assim, a rotina engole tanto. Eu falo por mim, que muitas vezes... tô aqui falando do que tem que fazer, né? Então, eu teoricamente faço tudo isso? Claro que não, né? Muitas vezes eu paro, meu Deus, que hora que eu consegui parar para sentir? O que eu tô sentindo? Né? Aquilo vai engolindo. E para uma mulher estar bem no feminino dela, e isso, né, fluir bem na saúde, nos relacionamentos, seja de que forma for, ela tem que estar realmente nesse lugar, de estar mais light, né? De estar mais introspectiva, mais, né, serena. O que a gente faz além de natureza, assim, para poder buscar isso? Às vezes, fazer um bolo em casa. Uma memória ancestral. Ai, que legal. As nossas ancestrais eram muito mais femininas, digamos assim, do que nós, porque a nossa rotina é muito diferente da delas. Nós assumimos um outro papel, lutamos por isso, e hoje a gente arca com isso, e tá tudo certo. Cada um a seu tempo, né? Sim. Só que isso aciona um lugar do cuidar da casa, do cuidar da família. Então, assim, o cheiro do café passado, às vezes, e eu consegui parar para sentir o café, o cheiro do café. Sentar, comer um bolo, né? Arrumar a mesa bonitinho ali para mim, entende? Porque a mulher é isso, a mulher é sentir, a mulher é muito mais intuitiva do que o homem. E quando a gente não ativa isso, quando nós estamos muito dispersas, quando nós estamos longe desse lugar. Então, toda vez que a gente tá no feminino, no meu lugar de força, seja de mãe, de esposa, enfim, né? Não importa. Aqui eu fico mais intuitiva, eu fico mais criativa, mais fértil. Sim. Eu sinto muito mais qualquer coisa, eu percebo as flores quando eu saio na rua, senão às vezes eu passo e eu nem vejo. Então, movimentos pequenos em casa como esse, quem gosta de cozinhar, por exemplo, fazer um bolo para a família é um baita de um exercício. Isso eu acho que é até a chave aqui que eu queria finalizar com a gente tocando nesse assunto. No momento que você realmente entende que muitas vezes tu não está no teu lugar de mulher, né? Do ponto de vista de energia, do ponto de vista de sentir. E eu sempre falo que para mim isso acontece comigo, né? Então, a dica maior que eu acho que fica de hoje, né? E seria, você precisa parar para sentir. Exato. Senão, tudo isso que a Cami falou, você nem vai conseguir ver o momento que tu tens que rezar, ou o momento que tu tens que fazer pequenos movimentos na tua casa. Nossa, olha, eu preciso de mais flores em casa. Não para pensar. Então para. Eu brinco, né? Desce do ônibus lá que tá na correria e para pensar o que tu tá sentindo, o que tu quer para ti, né? Para tu pensar e planejar as coisas e faz esses movimentos que te conectam com o feminino, né? Que seria, né? Cuidar mais das plantas, vai lá botar o pé na terra, já tem um aterramento, né? Do ponto de vista físico, faz muito sentido, diminui pressão arterial, né? Libera um monte de coisa. Energeticamente aqui a Cami falou que é incrível, conexão com a terra, né? Energia poderosíssima, né? De sair tudo que é energia negativa. E tenta fazer esse movimento realmente de fazer coisas que lá a tua avó fazia, né? E se cuidar. E olha, faz porque você vai ver que você vai se sentir muito mais leve, muito mais tranquila. E com isso, se você estiver nesse lugar de estar mais calma, mais introspectiva, mais leve, por alguns momentos no teu dia, tu vais estar cuidando da tua casa, né? E com isso, a tua saúde fértil, principalmente a saúde
ginecológica, tenho certeza que estará mais equilibrada. Então, a tua fertilidade, a tua sexualidade, o teu bem-estar, sem dúvida, vai estar mais equilibrado e a cura das doenças vão vir. É mais fácil de a gente conseguir realmente ter o teu bebê, né? Então, essa é a dica final que eu quero deixar, a orientação. Não seria nem uma dica, seria uma orientação, né? Te acalma, baixa essa energia de trabalhar, te conecta com o teu feminino, busca a tua espiritualidade, não importa, né, Cami? Exato. Não importa qual é a tua religião, só busca acreditar em algo que faça sentido para ti e viva isso no teu dia a dia, né? Exatamente, aquilo que faz sentido para ti, que vai te deixar num lugar melhor, né? Tu vai perceber que a frequência vai aumentar. Então, aquilo que aumenta a tua frequência, que aumenta a tua energia, que te traz mais disposição, mais alegria, é isso, né? É isso que vai te recarregar. Vai ser fazendo um bolo, vai ser botando o pé na terra, cada um encontra a sua forma. Quando encontrou, faça isso. E faça isso com constância, né? Todos os dias um pouquinho. É isso, gente. Muito obrigada por você estar aqui comigo. Cami, sem palavras, né? Foi incrível, realmente a mensagem que a gente queria passar, eu acho que tá aí agora para o mundo. Então, espero você no próximo episódio para a gente conversar mais um pouquinho de saúde e bem-estar feminino.